No basquetebol moderno, dizem que tamanho é tudo. Dizem que se não tiveres 2 metros de altura, o garrafão é uma zona de exclusão. Dizem que a física não perdoa. Mas em Angola, existe um homem com apenas 1,67 m que decidiu reescrever a lei da gravidade. Desafiou os gigantes do continente e tornou-se um dos bases mais temidos de África. Ele não joga no topo do basquetebol por ser alto. Ele joga por ser imparável. Esta é a história de Shield Dundão. A prova viva de que grandeza não se mede em centímetros, mas em caráter, velocidade e coração. Para entender a força de um gigante, é preciso voltar às suas raízes. A história do nosso camisola 5 começa longe dos holofotes dos grandes pavilhões da capital. Começa 17 de maio de 1998, na província de Malange, em Angola. Shield Madaleno Fortuna Dundão nasceu num ambiente onde o trabalho árduo e a disciplina não eram opções, mas sim um estilo de vida. A infância de Shield em Malange foi moldada pela humildade e pelos valores transmitidos pela sua família. Desde pequeno, a sua estrutura já chamava a atenção, mas não mais do que a sua energia inesgotável. Shield não corria, ele voava pelas ruas. Enquanto as crianças cansavam, ele pedia mais. O desporto em Malange era a principal válvula de escape e a grande janela de sonho para os jovens. E foi lá nos campos improvisados que o pequeno Shield começou a ter o seu primeiro contato com o desporto. Mas havia algo de diferente nele. Ele não se intimidava com rapazes mais velhos. Se caísse no chão num piso áspero de cimento, levantava-se em fração de segundo antes de qualquer um. A resiliência que hoje vemos na TV contra equipes da NBA e das ligas europeias foi forjada nas ruas e nos campos da infância em Malange. Ainda durante a sua infância, a família Dundão fez a transição para a capital, Luanda. E entrar em Luanda nos anos 2000 significava entrar no epicentro do basquetebol africano. Para um jovem angolano daquela época, o basquetebol não era apenas mais uma modalidade. Angola era e é a maior potência do continente, detentora de 11 títulos africanos. Shield cresceu a ver ícones lendários a dominar o continente. Ele via a compostura UK do jogo de Miguel Lutonda, a potência de Olímpio Cipriano e a capacidade arremessadora de Carlos Moraes. Eles não eram apenas atletas da televisão, eram heróis nacionais. No entanto, enquanto a maioria das crianças só ia vencer o próximo extremo arremessador de 1,95 metros, Shield sabia que o seu caminho teria de ser diferente. O seu tamanho tornava-o invisível para muitos olheiros no início, mas a sua determinação tornava impossível ignorá-lo. A mudança para a capital foi o catalisador que faltava. O momento em que o talento bruto de Malange encontra com a estrutura de basquetebol federada de Luanda. Shield Dundão ingressa no basquetebol por volta dos 8 aos 10 anos de idade. Com o apoio imbatível dos seus pais, viram no desporto uma ferramenta de educação e caráter. O jovem Shield pisou as quadras oficiais pela sua primeira vez, mas a sua jornada inicial esteve longe de ser um mar de rosa. No basquetebol, a primeira avaliação é quase sempre visual. O diagnóstico sobre Dundão era quase sempre unânime entre treinadores, adversários e olheiros. Muito baixo, não vai aguentar o contato. No escalão júnior e sênior, a força física vai esmagar. O ceticismo acompanhava em cada torneio. Quando a equipe entrava em campo, os adversários apontavam para Dundão, desenhavam táticas para explorar a sua altura. Eles achavam que atacar o jovem base seria um ponto garantido, mas sabiam eles que estavam caindo numa armadilha armada pela mente mais rápida do campo. Como superar uma desvantagem de 20 a 30 centímetros contra qualquer adversário? Dundão entendeu a equação muito sério. O que lhe faltava em altura teria de sobressair em velocidade, dentro de gravidade baixa e inteligência tática. Enquanto um jogador alto demora 1000 segundos a mais para reagir e baixar a sua postura, Shield Dundão já estava no centro de gravidade perfeito. Ele desenvolveu uma defesa sufocante, o que no basquetebol chamamos de pressão a toda a largura do campo. A sua marca registrada nasceu aí. A capacidade de colocar as mãos na bola no momento exato do drible do adversário, roubar a bola sem cometer falta e disparar em transição ofensiva a uma velocidade fulminante. Ele não esperava pelo erro do adversário, ele provocava o erro. Nos escalões iniciantes e cadetes, o nome de Shield Dundão deixou de ser uma piada sobre a altura e passou a ser o terror dos bases organizadores do campeonato provincial de Luanda. O talento fora da curva nos escalões de formações fez o inevitável acontecer. Os olheiros do Atlético Petróleos de Luanda bateram a porta. O Petro de Luanda não é apenas um clube, é uma instituição gigante do desporto africano, com exigência máxima e pressão constante por título. Chegar à formação do Petro foi um passo gigante, mas fazer a transição do júnior para a equipe sênior principal parecia uma montanha intransponível. A equipe principal do Petro contava com estrangeiros de alto nível, internacionais angolanos experientes e físicos avantajados. Como é que um jovem de 1,67 metros ganharia minutos numa rotação profissional? A resposta foi a sua mentalidade de aço. Dundão não exigiu minutos, ele conquistou o treino a treino. Os trabalhos diários, ele defendia os titulares com uma agressividade tão alta que os treinadores perceberam. Dundão em campo mudava a intensidade de todo o jogo. Sob a orientação dos técnicos do Petro, Dundão transformou-se num autêntico motor tricolor. Ele não era apenas um especialista ofensivo, desenvolveu uma leitura de jogo ofensiva fabulosa. Na transição ofensiva, a sua aceleração obrigava os defesas adversários a recuar em pânico. Se a defensiva recuasse demasiado, Dundão ajudava com o seu arremesso de meia distância ou com o seu triplo. Se a defesa tentasse sair ao seu encontro no perímetro, a sua explosão no primeiro passo permitia-lhe infiltrar até o garrafão. E com uma flutuação perfeita por cima dos braços esticados de postes de 2,8 metros, converter 2 pontos. Ele provou que a posição de base principal não exige altura extrema, exige liderança, tomada de decisão rápida e visão de jogo periférica. Shield Dundão deixava de ser apenas um jovem promissor para se tornar uma peça insubstituível na rotação do gigante petrolífero. A consolidação definitiva de Shield Dundão no topo do basquetebol continental veio com o surgimento da Basketball Africa League, a BAL, a prestigiada competição criada em parceria entre a FIBA e a NBA, no pouco mais reluzente do continente africano, transmitido para dezenas de países em todo o mundo. Dundão não se
limitou a participar, ele dominou. Frente aos melhores clubes do Egito, Senegal, Tunísia e Marrocos, o camisola 5 do Petro tornou-se o terror dos bases adversários. As suas exibições defensivas valeram distinções de melhor defensor e nomeações para equipes ideais do torneio. Ajudaram o Petro de Luanda a alcançar o top de África, culminando nos cobiçado título de campeões da BAL. As estatísticas de roubo de bola por jogo de Dundão colocaram no patamar mais elevado dos bases do continente. Se no Petro de Luanda ele era um campeão nacional, na seleção nacional de Angola, o 5 nacional, Cheio de Dundão tornou-se um herói do povo. O ponto alto da sua projeção global aconteceu nos palcos do Campeonato do Mundo do Basquetebol da FIBA. Diante dos olhos de olheiros internacionais, comentadores da NBA e fãs do mundo inteiro, Dundão entrou em campo sem qualquer complexo de inferioridade. Assistimos a momentos inacreditáveis. Cheio de Dundão a roubar a bola na linha de meio campo os atletas que jogam na NBA, a impor o ritmo frenético do jogo, a liderar a seleção a pontos e assistências em momentos críticos e a arrancar aplausos de lendas do basquetebol mundial. Os comentadores internacionais da FIBA entenderam na transição. Como é possível um jogador de 1,67 metros dominar o jogo dessa forma? A resposta era simples: a paixão, a garra e uma ética de trabalho inabalável. Hoje, Cheio de Dundão já não tem nada a provar a ninguém. Ele é uma realidade indiscutível, um dos atletas mais respeitados de Angola e um capital moral por onde passa. Ele definiu o seu jogo, o seu lançamento de 3 pontos é uma arma mortífera e a sua leitura de momentos de pausa e aceleração de jogo é digna dos mestres do basquetebol. Mas o impacto de Dundão vai muito mais além das estatísticas de folha do jogo, dos troféus do campeão nacional ou dos anéis da BAL. O maior impacto de Cheio de Dundão está nas bancadas e nos campos de cimento por toda Angola e África. Antes de Dundão, qualquer criança de 1,60 ou 70 metros ouvia que devia desistir do basquetebol e procurar outra modalidade. Hoje, quando um menino baixo pega numa bola de basquetebol em Luanda, Malanje, Benguela ou qualquer parte do continente, ele não ouve, não pode. Ele veste a camisola 5 e diz: eu vou ser como Cheio de Dundão. Cheio de Dundão ensinou a Angola e ao mundo uma lição que vai muito além do desporto. O tamanho de um atleta não se mede em centímetros da cabeça ao chão, mas sim da dimensão do seu coração ao céu. O filho de Malanje provou que os limites físicos só existem na mente daqueles que têm medo de arriscar e trabalhar duro. Ele é o gigante de 1,67 m, o motor do Petro, o orgulho de Angola. Se você também se inspira com a raça, a entrega e a história inacreditável do nosso camisola 5, deixe o seu like neste vídeo. Escreva agora mesmo nos comentários: Dundão é gigante, para mostrar o apoio do nosso canal a Basquetebol Mundial. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Partilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama basquetebol e até o próximo vídeo.